Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus e nós estaremos entregando essa mensagem lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Que eu abro e leio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Até aqui. Vamos fazer uma oração pela bênção da palavra que é lida, dizendo em nome do Senhor Jesus: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, suplicamos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, reconhecendo, Senhor Deus, que como Tuas criaturas, nós temos em Ti um Deus Criador maravilhoso, que tem nos dado a bênção, se revelado através da Tua maravilhosa palavra, e que mais uma vez ela venha encontrar lugar em nossos corações, que a nossa mente venha a ser preparada pelo Teu Espírito Santo, para que possamos alcançar todo o propósito para nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, né? A verdade, ela nos liberta e isto nos basta. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, conforme nós podemos constatar em Neemias 8:8, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, explicada para ser entendida e assim ser devidamente aplicada à nossa vida. Dentro disto, do texto que nós lemos, nós podemos extrair as 4 qualidades que marcaram a igreja primitiva e que, de certo, necessitam serem resgatadas nos nossos dias. Se não, vejamos. Primeiro, a primeira característica é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o ensino que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, vivenciaram todo aquele momento maravilhoso, onde se destaca o homem nas trevas do pecado e, portanto, ausente de Deus, o Senhor Jesus falando a respeito do arrependimento, do maravilhoso perdão, do novo nascimento, da obediência ao Pai, do amor, de renunciar a si mesmo, de santificação, fala do reino, da sua obra vicária, enfim, tudo isso por sinais e maravilhas. A segunda característica fala que aquela igreja, ela perseverava na comunhão. É a mentalidade de uma comum salvação, e nós encontramos o texto de Judas 1:3, onde mostra que eles tinham prazer em compartilhar a mensagem da libertação promovida pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, trazendo uma revelação de que Ele é o Filho do Deus vivo, Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas os seus não reconheceu a sua visitação. E o Espírito Santo capacitando-os a entregar a bênção do cumprimento profético. E a terceira característica é no partir do pão. Fala da bênção da vida no corpo. Sentiam a necessidade de cumprir a ordenança do Senhor Jesus, compartilhando em memorial
a ceia do Senhor. Eles valorizavam este momento, porque, como último ato do Senhor, ele deixou para a igreja esta ordenança ao lado do batismo. E a quarta característica é ir nas orações, que é a chave para alcançar plena comunhão com a cabeça da igreja, intimidade com o Pai, sentir a presença do Filho, conforme nós, quando examinamos Mateus 28, 20, a palavra diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Que promessa maravilhosa, né? Pois bem, meus amados, minhas amadas, que promessa maravilhosa. E assim, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E continua sendo acrescentado, como um dia maravilhoso, eu, pastor Carlos, pastora Maria, e cada um dos amados irmãos e irmãs foram sendo acrescentados como membros deste corpo vivo, que é a igreja. Mas, amados e amadas, o objetivo principal da igreja é levar uma mensagem de salvação. E ali, secundariamente, os milagres aconteciam para que todos testemunhassem do maravilhoso poder do Deus Criador. E nós podemos constatar que a igreja primitiva, ela tinha o Espírito Santo à frente da sua caminhada. E assim ela entregava o revelado, e não o produto da sua mente, produção de mentes limitadas. E assim os seus atos transcendiam maravilhosamente. Ocorriam conversões em massa, libertações, curas e muitos milagres, como consequência da irrestrita obediência e cumprimento da maravilhosa palavra. E, meus amados, esta igreja, ela estava comprometida completamente com aquilo que Deus havia revelado ao homem. E logo ela vai enfrentar, desde o seu nascedouro, oposição da religiosidade então reinante, da política, do Império Romano, posteriormente do pensamento grego, mas o que a fez triunfar e chegar aos nossos dias é que a sua doutrina, aplicada no seu cotidiano, estava na sua unidade. Ela tinha o mesmo falar, o mesmo ensino, um só comando que era do Espírito Santo. E o homem respeitava, obedecia, cumprindo aquilo que era revelado. Mas, meus queridos, queridas, irmãos e irmãs, ao longo da história do cristianismo, da igreja, mudanças foram acontecendo. Lembrando que a igreja começa perseguida com a sua doutrina, sendo combatida pelos judeus religiosos da época, conforme nós podemos constatar o contido em Atos 5, 28 e 29, que eu leio para que os amados e amadas tenham maior segurança no entendimento. E
os apóstolos ali chamados pelos religiosos, a Bíblia, ela registra: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Forte, né, amados? Forte. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A mesma oposição, amados, nós enfrentamos hoje. Nós temos pregado bastante a respeito do humanismo, do naturalismo, do evolucionismo, tudo isso buscando afastar o Deus vivo, o Deus desconhecido do mundo, e que nós temos plena intimidade com Ele. Louvado seja o teu santo nome. Meus amados, minhas amadas, pela resposta dada ali pelos apóstolos, nós constatamos a unidade da mensagem que eles entregavam, da sua vontade insuperável de fazer a vontade de Deus. E muitos vão pagar com a própria vida. E um comentário breve pastoral: o Brasil é um país laico. Assim, as religiões proliferam em todo tipo de doutrina. Volta e meia surge notícia de uma nova proibição da igreja sair para evangelizar. É a oposição que se levanta. Estamos vivendo os últimos dias, não temos dúvida. Os fatos estão aí e no momento certo nós vamos estar tomados pelo Espírito Santo e entregando uma mensagem sobre este momento. Pois bem, mas retornando aos primórdios da igreja primitiva, que vai ser perseguida, sofrendo sucessivos martírios, tais como Tiago morto à espada, Estevão apedrejado até a morte, mas ele viu o céu aberto e Jesus ali na eternidade. Pedro e Paulo, este último morto a mando do imperador romano Nero, este mesmo que, segundo se noticia, incendiou Roma e colocando a culpa nos cristãos, não sem antes trazer a acusação de que os mesmos se reuniam para a prática de todo tipo de libertinagem. Até que em 312 depois de Cristo, Constantino, imperador do Oriente, converteu-se ao cristianismo e instituiu a tolerância a essa crença dentro do Império Romano Oriental, até que o imperador Teodósio I, em 380, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, num édito conhecido como Édito de Tessalônica. E assim, ao longo dos séculos, a Igreja vai assimilar muitas práticas religiosas fora da doutrina dos apóstolos, até que em 31 de outubro de 1517, conhecido como a Reforma Protestante, Deus vai usar um homem chamado Martinho Lutero para romper com aquele status quo em que a igreja se viu mergulhada e fixa na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Temos aí a Reforma Protestante. Vai surgir posteriormente John Calvino, Jacob Arminius, tudo buscando voltar às origens do cristianismo. Resumidamente, nós chegamos aos nossos dias com o cristianismo, perdoe-me, há exceções, mas divorciado
ainda das suas origens. Entretanto, mais preocupado com a teologia da prosperidade, teologia de milagres, teologia da libertação, e tudo inserido com mitos, profecias sem respaldo profético, supervalorização do líder religioso, chegando a alcançar a condição de badalados artistas, muito sobre a alcunha de gospel. O comércio de artigo evangélico atinge cifras astronômicas, mas as práticas da igreja primitiva, aos poucos, eu renovo as exceções, foram sendo afastados. E neste momento, queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos constatar que quando nós mergulhamos na palavra, no livro dos profetas, nos deparamos que eles tinham uma mensagem que vinha da parte de Deus, que não agradava aos reis nem ao povo. Exemplo de Jeremias, Oséias. E nós hoje, nós precisamos pregar uma palavra que às vezes não agrada, mas que dê certo, nos corrige, nos consola, nos conforta, nos aperfeiçoa, nos exorta, nos edifica e nos mantém perseverantes na caminhada, lembrando de que o Senhor Jesus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isto é maravilhoso. Mas como, pastor Carlos? Porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo e Ele faz morada em nossos corações através de quando nós experimentamos o novo nascimento, o novo Espírito que foi criado, nos retornou a comunhão que o homem tinha com Deus ali no Jardim do Éden. Mas, meus amados, para nossa reflexão, nós temos o antropocentrismo, aonde hoje o homem se coloca no centro de tudo, e assim Deus ocupa um lugar secundário. Logo, os valores do mundo é alcançado por práticas invertidas, totalmente divorciadas da vontade de Deus. Portanto, exaltemos o nosso amado Senhor Jesus, que nos separou. Isto quer dizer santo, que é propriedade de Deus, para viver um cristianismo primitivo, que não muda, porque ele veio da eternidade, já pronto para cumprir a vontade de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para mudar essa doutrina maravilhosa. Então, nós precisamos voltarmos às origens, e há um clamor no nosso meio para que as igrejas se voltam para a pregação da volta do tempo apostólico, não sem antes dizer que a sociedade evoluiu e evolui. Então, nós precisamos, neste momento, procurar ensinar ao nosso povo a como atender este mundo de forma que a palavra não venha a ser ferida.
porque entre o ensino do mundo e o ensino da palavra, esta última se sobrepõe. Lembra a resposta dos apóstolos ali aos religiosos? Eu relembro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E meus amados, o momento de isolamento social que aos poucos está sendo restringido, mesmo diante da pandemia, que ainda não temos um medicamento eficaz, nos impõe a este momento de reflexão. A igreja, ela está nas mãos do Espírito Santo e não nas nossas mãos. Eis que nós somos somente mordomos do Senhor. E em especial, nós, levantados como pastores, teremos que dar conta das ovelhas. E meu irmão, minha irmã, o profeta Oséias, ele entrega duas profecias totalmente recorrentes aos nossos dias. Lembra? A palavra, ela tem que ser lida, e eu vou ler. Ela tem que ser explicada, e eu vou explicar. Ser entendida para ser aplicada. E eu leio Oséias 4:6, o Senhor diz: o meu povo foi destruído. Que povo? Povo de Israel, mas se aplica a nós, porque lhe faltou o conhecimento. Nós iniciamos esta pregação dizendo que a verdade nos liberta, e isto nos basta. E Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o seu amor maravilhoso, o seu projeto de salvação maravilhoso. E não podemos dizer o seu amor que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados e amadas, nós vamos constatar o que a palavra diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, para que nós possamos fazer a aplicação. Primeiro, refletir. E eu leio a palavra: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, os últimos tempos é o que nós estamos vivendo. Apostatarão, ou seja, eles esfriarão da fé, se afastarão. E eu volto à leitura: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Forte isto, mas facilmente constatável. E ainda, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, eu leio: amados, não estranheis a ardente provas que vêm sobre vós, para vos tentar como se fosse coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Por que, amados, isto? Porque a nossa mente, os nossos olhos espirituais se voltam para o momento em que nós, como o Senhor Jesus, um dia teremos corpos glorificados, e na eternidade toda lágrima ela será enxugada, não haverá mais morte, ali tudo será paz e alegria. E um dia
nós iremos nos encontrar com nossos entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É este o olhar da igreja, sabendo que esse breve momento de tribulação não se compara com a glória que está nos destinada. E eis que disse o Senhor Jesus em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, amados irmãos e irmãs, nós precisamos resgatar em nós a mentalidade da igreja primitiva. E o Senhor quer nos usar como instrumento para levar uma palavra de esperança a um mundo completamente atordoado por inúmeras tragédias. É o efeito estufa, desmatamento, é incêndio, política social caóticas, enfermidades sem remédio para a cura, crise econômica, social, crise na educação, na saúde, desmatamento, seca, fome, corrupção, e o mundo caminha sobre juízo. Já falei, e tudo isso num legado do naturalismo, humanismo e evolucionismo. Caminho de braços dados, com seus ensinos totalmente divorciados da vontade de Deus. Não creem num Deus Criador. E dentro deste cenário atual, a igreja é convidada ao resgate dos valores espirituais que aquela igreja tinha, que era rica e tinha muito o que compartilhar. O centro do nosso culto hoje e sempre, da nossa adoração, da mensagem, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos, amados e amadas, colocar a nossa vida para servir ao Senhor. Mas como, pastor Carlos? Falando a todos sobre a obra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para trazer ao homem uma nova vida, com uma esperança viva de um dia estar na eternidade com Jesus. E lembrando, nós precisamos conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entregar aquilo que Deus nos deu de melhor. Ou seja, o amor incondicional, que é o amor de Deus. Está sempre à disposição do homem. E isso é constatado quando nós somos convertidos em nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o estar em Cristo é vida no corpo. E tantas vezes repetido, é ser membro da igreja, pois esta é que será arrebatada, é participar, buscar qual a sua função dentro do corpo, né? Já o homem não convertido, ele conhece um amor condicional, e quando isto falha, ele se decepciona, vindo aí as desconfianças, ele vai se isolar, que não é o momento que nós estamos vivendo. Nós falamos do homem solitário no meio da multidão, ele logo recebe como companheiros de jornada o vício, a depressão, a síndrome de pânico, a ansiedade, o estresse, e recebe como diagnóstico: não tem cura. No entanto, o Senhor Jesus, o autor da vida, em Romanos 8,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E para o não convertido, Lamentações de Jeremias 3,22 diz: as misericórdias, fala do amor, do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A fé é presente de Deus para crer naquilo que se espera, que é a nossa salvação, e a prova das coisas que não se veem, conforme dito em Hebreus 11:1. Pois bem, amados, a fé existe independente da história, porque a sua dinâmica, ela está inserida no plano profético. Veja Hebreus 12:2 que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nossa esperança é viva, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus: eu voltarei para vos buscar. Aguardemos ardentemente o arrebatamento da igreja
com a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém, né? Glória a Jesus. Nós queremos convidar a todos e a todas a colocar a sua vida diante do Senhor, lembrando da necessidade de um novo nascimento para a construção de um propósito, de pela misericórdia do Senhor Jesus, fazer parte da família de Deus. Venha, é o nosso convite. A melhor coisa que nós podemos fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.